Eu queria que vocês abrissem a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Nós vamos ler juntos dos versículos 46 ao 49. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para repartir com vocês hoje. Ter uma experiência com Cristo, caminhar com Jesus, foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Mas, à medida em que caminhava com Ele, a gente vai descobrindo que mais do que a empolgação do início, você precisa de entendimento, você precisa de muito material claro para a sua caminhada, porque a decisão por Jesus, ela diz respeito não apenas aos próximos dias, mas ao resto da sua vida. E a Bíblia traz inúmeras advertências de que aquela caminhada que no início foi boa, ela pode, talvez ao longo do caminho, sofrer algum tipo de revés. Se nós não estivermos atentos, se nós não vigiarmos, se nós não entendemos o próprio funcionamento, da vida cristã, a gente pode colocar tudo a perder. E quando eu olho para trás, empolgado com toda a experiência que eu tive com Deus, com o poder do Espírito Santo, com o sobrenatural, uma coisa que eu gostaria de ter aprendido mais cedo, são verdades que hoje, como pastor, a gente tenta ensinar um pouquinho mais, que dizem respeito a um posicionamento e a necessidade de firmeza em Deus. Então, eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito disso e fazer bom uso dos 15 minutos que me deram. Normalmente é só isso mesmo? Ou foi só para mim hoje? Estou brincando, vamos lá. Lucas capítulo 6, do 46 ao 49. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construído. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Praticamente o Senhor Jesus encerra o Sermão do Monte com essa ilustração, com essa alegoria. Quando você olha, por exemplo, para o Evangelho de Mateus, você vai ver uma declaração semelhante no final do capítulo 7, que é justamente o final do Sermão do Monte. Jesus, depois de trazer tanto ensino, ele demonstra ao final uma única preocupação, que vocês não sejam apenas ouvintes, que vocês se tornem praticantes da palavra. Ouvir a palavra é um privilégio, porque sem ouvi-la, nosso coração não vai ser despertado, não haverá fé, não há capacidade de resposta. Mas ouvir e não praticar, ele não vai nos levar muito longe. Em Mateus, no capítulo 7, de 24 a 27, nós temos agora uma outra narrativa do mesmo ensino. O texto bíblico diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Se você puder, repita comigo. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Daqui a pouco eu vou dizer porque eu pedi que você repetisse. E ela não desabou porque tinha sido construída sobre a rocha. Mas Jesus continua e diz no 26, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Mateus já fazia uso do Ctrl+C, Ctrl+V na escrita naquela época. Ele repete a mesma coisa. Se você puder, fala comigo. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. A diferença da segunda em relação à primeira, a Bíblia diz e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Normalmente a gente usa isso com uma outra conotação, mas eu quero pegar a frase emprestada e tomar como tema da minha mensagem hoje: a casa caiu.
A Bíblia compara a vida cristã com um trabalho de uma edificação. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 3, ele fala exatamente a respeito disso. Ele nos apresenta a vida cristã como uma construção que é feita em cima de um fundamento. No capítulo 3 de 1 Coríntios, ele diz assim, no versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento. A palavra fundamento é alicerce, como sabe o construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Né? Que fundamento é esse? A palavra de Deus é muito clara quando diz no verso 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Nossa experiência de conversão, a entregarmos nossa vida a Jesus, permite que ele entre, não na condição de um prédio completo ou acabado. Permite que ele entre como a fundação, o alicerce daquilo que ainda será construído. Ou seja, a conversão é importantíssima, é imprescindível. Não existe vida cristã sem ela, mas ela não é tudo. E nós precisamos ter essa perspectiva. Ela é apenas o começo, né? É o fundamento. Agora, algo será construído, e a advertência do apóstolo Paulo é muito clara, e cada um veja como edifica sobre ele. Ninguém vai colocar em xeque a qualidade do alicerce. A pessoa de Jesus, a experiência com ele, a obra dele. Mas o que construímos sobre esse alicerce pode ser feito de forma diferente, quando comparamos a vida de um com a vida de outro. O apóstolo Paulo vai falar depois, não apenas sobre questões como excelência, ele vai falar assim, o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas. Ele também inclui aqui a ideia de madeira, feno ou palha. E diz, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Haverá um dia de prestação de contas, haverá um dia de juízo. A ideia do fogo na Bíblia sempre está relacionada tanto com prova como com juízo. E ele diz, o fogo vai manifestar que tipo de construção nós fizemos. Então ele diz, ouro, prata e pedra preciosa, fala não só de algo excelente sendo construído para Deus, aí não há uma casinha, um casebre qualquer, nós estamos falando de uma mansão, né, de algo de muita excelência, mas também que resiste ao fogo. E diz, mas se o que cada um construiu foi madeira, feno ou palha, e aí nós estamos falando de um barraco mal feito, de algo que não é construído para durar, e que não resiste ao fogo, ele diz, haverá uma diferença na forma como cada um será tratado por Deus no dia do juízo, de acordo com aquilo que construiu. Então, eu e você precisamos ter ciência disso e desenvolver essa mentalidade de responsabilidade, né, de que a obra não está completa e nós somos responsáveis pela qualidade daquilo que será construído a partir da experiência com o Senhor Jesus. A pergunta que eu tenho me feito demais, esse ano vou completar em dezembro 32 anos de pastorado, né? E ao que dói o coração de qualquer pastor é ver pessoas que tiveram uma experiência inquestionável, genuína com Jesus, se perderem ao longo da caminhada. Hoje, de acordo com o último censo, nós estamos em algo entre 55 a 60 milhões de evangélicos na nação. Desde que éramos 30 milhões, né, há um tempo atrás. Tem uma estatística que se mantém mais ou menos de pé. Para cada um crente firme que nós temos na igreja, nós temos em média um desviado. Ou seja, se nenhum dos nós tivesse perdido depois de uma decisão inicial, em vez de cerca de quase 60, hoje nós seríamos o dobro, quase 120 milhões, ou seja, mais de metade da população brasileira. O que me faz perguntar se o nosso maior desafio é o evangelismo ou a consolidação na fé daqueles que nós evangelizamos. E o que falta muitas vezes para as pessoas não é a experiência inicial, e nem nós questionamos se a experiência foi ou não foi genuína. Em Gálatas 3,3, Paulo diz, sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Tem gente que simplesmente muda o processo que foi começado para um que não é efetivo, que não é duradouro, que na verdade está sabotando essa construção. Em Gálatas 5,8, ele diz, vocês corriam bem. Ele compara a vida cristã à corrida. Mas ele pergunta depois, como uma ideia clara de quem está aplicando o conceito de que eles arrefeceram, diminuíram o ritmo, perderam o pace da corrida cristã. Ele diz, quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Quando olhamos para os ensinos de Jesus, repetidas vezes, ele tocava nesse assunto. A
parábola do semeador é evidente, né? Uma sequer frutificou, mas outras 3 sementes deram fruto. O problema da segunda e da terceira é que a frutificação ela era algo inicial, mas não perdurou, não permaneceu. Somente uma daquelas 4 situações apresentadas por Jesus na parábola do semeador nos faz ter uma semente que frutifica, que dá fruto, um fruto que permanece, como diz a Escritura. Isso não é a vontade de Deus, né? A vontade de Deus não é que nenhum pereça. A vontade de Deus não é que as pessoas comecem bem para terminar mal, mas existem advertências sendo feitas o tempo todo ao longo dos evangelhos, das epístolas, que muitas vezes nós ignoramos, né? Eu lembro que durante muito tempo demorei para começar a olhar para mim como um candidato potencial à queda. Eu disse, não, abracei Jesus, não tem chance de eu largar, e realmente nós podemos decidir isso, mas não por acreditar que não haja possibilidade, e sim porque dia a dia nós vamos decidir não dar espaço nem possibilidade, né, para que isso aconteça. Então, eu quero que a gente olhe para esse ensino de Jesus e entenda o que faz uma casa permanecer em pé, o que faz essa casa perdurar, né? O que faz com que outras casas caiam, né? Por que uma dessas casas caiu? E, evidentemente, ao entender isso, a gente não quer que a nossa casa caia, que a nossa construção sobre o fundamento que é Jesus venha a desabar. Nós queremos que ela perdure, mas nós precisamos entender o que faz alguém ser bem-sucedido e o que faz alguém não ser, né? Para mim, muito mais importante do que ver uma pessoa ser usada por Deus no fluir dos dons, porque isso, a gente acredita, tem muita importância na edificação do corpo de Cristo, mas nós sabemos que não é tudo. O próprio Jesus diz, né, em Mateus 7, pouco antes desse ensino que nós lemos agora há pouco, o próprio Jesus diz que alguns vão estar diante dele no último dia e dizer, Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios, curamos enfermos. E você não vai ver Jesus dizendo, mentira, vocês não fizeram nada disso. Você não vai ver ele dizendo, não foi no meu nome que vocês fizeram. Mas Jesus diz, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, eu não vos conheço. Em outras palavras, ele está dizendo, e daí que você foi usado? Se em algum momento você não permaneceu andando na verdade, se entregou à prática do pecado e comprometeu aquilo que eu comecei, não existe nada, absolutamente nada entre nós. Há outras pessoas que são excelentes pregadores e ensinadores, mas o que deveria ser para mim e para você a grande inspiração é olhar para aqueles que terminaram bem e ter essas pessoas como verdadeiros exemplos, né? A palavra de Deus ela também é muito clara a respeito disso. Em Hebreus, no capítulo 13, no verso 7, a Bíblia diz, lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles. Você pode repetir isso comigo? Diga o fim da vida deles. O que vale, no final das contas, não é o começo e nem só o meio. É como cada um de nós termina. Então ele diz, considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Porque uma fé exemplar quando alguém não apenas começou bem, mas quando alguém termina bem. É quando alguém se levanta como Paulo para dizer, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, fui até o fim, diferente dos que naufragaram na fé pelo caminho, que ele então se tornará, de fato, um modelo a ser seguido. Eu não sei você, mas um dos meus maiores clamores a Deus, a oração, talvez que eu mais repito, Senhor, eu quero terminar bem. Eu quero permanecer fiel até o fim. Eu fico lembrando o tempo todo de palavras do Senhor Jesus, como que perseverar até o fim, esse será salvo, né? Eu fico pensando sempre no dia em que eu vou cruzar aquela linha de chegada dessa corrida e ouvir da boca do Senhor Jesus a expressão, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. A Bíblia nos apresenta uma clara ideia de que eu e você temos que corresponder ao que foi feito por nós. Deus nos deu o que ele tinha de melhor, que era o seu Filho Jesus. Eu e você não temos o direito de pensar em viver a vida cristã de outra forma que não seja entregando a ele também o nosso melhor. Em 1998, alguns de vocês já tinham nascido, outros não, nós tivemos o lançamento de um filme que marcou a época, que celebrava o 50º do final da Segunda Guerra Mundial. Esse filme é um clássico e ele foi traduzido como O Resgate do Soldado Ryan, o nome dele. Basicamente a história, né, de 4 irmãos que estavam na guerra e 3 desses 4 irmãos morreram. Só um
permanecia vivo. E suscitou uma questão entre os oficiais, se era justo notificar a família, no mesmo telegrama, era o meio de comunicação da época, né, que eles haviam perdido 3 dos 4 filhos sem poder dar a boa notícia de que o quarto estava a salvo e bem. Então, eles convocam e criam um pelotão com a missão de localizar, porque eles estavam descobrindo onde ele estava, e resgatar o soldado Ryan, para que só depois dele estar em segurança, a notícia fosse dada à família. E aquele pelotão começa a questionar e diz, mas é uma missão suicida, né? É justo que por causa de vários de nós morram. Um deles chega a ironizar, tomara que ele descubra a cura do câncer. Tipo, tem que valer a pena o sacrifício todo que está sendo feito. E ao longo da missão, até resgatá-lo, várias baixas estão acontecendo. E tem uma hora que o comandante do pelotão, eles estão debaixo de fogo cerrado, atrás de uma ponte, ele foi alvejado, está dando indícios de que não vai suportar, e ele pega o soldado Ryan, né, pelo braço, se não me engano, chega perto dele e fala uma frase, que quando eu estava assistindo o filme, esqueci do filme. Hoje a gíria de crente é dizer, foi para Nárnia, né? Na época nem Nárnia tinha ainda, né, na nossa conversa, na nossa terminologia, mas eu esqueci do filme. Porque a frase dele foi assim, faça valer a pena. E aquela frase me transportou daquele lugar para frente do Monte Calvário. Porque a única coisa que eu conseguia pensar, o filme começa e termina com o soldado Ryan já velho, então todo mundo sabe que ele vai ser resgatado, né? Porque o filme começa e termina com a mesma cena. Aqui não é um cemitério, é um memorial aos que morreram a guerra, e ele está lendo alguns nomes. Ao longo do filme você entende que ele está lendo o nome de pessoas que morreram na missão de resgatá-lo, né? Ele já está idoso, rodeado do que parece ser os filhos e os netos, e emocionado, com lágrimas. O filme termina com ele dizendo, eu tentei viver da melhor forma possível. Eu lembro que, quando vem aquela frase, faça valer a pena, aquilo me bateu com força. Porque eu ficava pensando, se um ímpio como o que fez esse roteiro consegue ter um senso de gratidão como esse, de que alguém pelo qual outros se sacrificaram, não podia viver uma vida qualquer, tinha que viver da melhor forma possível, a pergunta a ser feita é, eu e você, que entendemos o tamanho do sacrifício que Jesus fez por nós, nós não vamos dar nenhum tipo de resposta? Isaías profetizou a respeito de Jesus e que eu e você possamos ser o cumprimento da profecia. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Então, eu tomei a decisão há muito tempo atrás, eu quero influenciar o maior número possível de pessoas, eu quero fazer valer a pena, eu quero viver da melhor forma possível e eu quero terminar da melhor forma possível. Eu quero entender e praticar tudo o que é necessário para que a gente termine bem. E se você está interessado em saber como terminar bem, vamos olhar um pouquinho para as lições desse texto. Feita essa pequena introdução, eu quero começar em primeiro lugar falando aqui de similaridades e distinções, né? Jesus apresentou em Lucas 6, a gente também viu isso em Mateus 17, ele apresentou 2 tipos de pessoas, ou 2 tipos de construtores, né, com similaridades e com distinções. Os 2 tinham a mesma missão. Qual era a missão? Construir a casa. Os 2 tinham que executar exatamente o mesmo projeto, construir uma casa. E os 2 tinham que fazer isso nas mesmas circunstâncias. Então a gente leu Mateus 7, que tanto sobre o que edificou sobre a rocha como o que edificou sobre a areia, né, nós vimos, caiu a chuva, sopraram os ventos, não existe distinção entre o cenário que um experimentou e o que o outro experimentou. Cada um deles passou exatamente, né, pela mesma coisa, pela mesma experiência. Então caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com força contra aquela casa. Então a gente viu que é exatamente a mesma fala. Então os 2 não têm somente a mesma missão, os 2 serão expostos às mesmas circunstâncias, as mesmas dificuldades, as mesmas possibilidades de que a casa caia, pelo menos em termos daquilo que vem contra ela e que teria o poder de derrubá-la. Agora, os 2 têm não só similaridades, né, mas eles também têm distinções. E aqui eu acho que é o ponto principal, o que distingue um do outro é a maneira como cada um edifica. E aí nós vamos voltar para 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10. Né?
o fundamento já foi colocado, mas cada um veja como edifica sobre ele. Como nós veremos, foi chamado por Jesus de sábio, né? Sensato, porque o contraponto é que o que fez diferente, ele é chamado de insensato. Então, a gente consegue olhar e dizer, poxa, a forma como cada um agiu, ele é muito distinta. Ele edificou sobre a rocha, mas a Bíblia não está dizendo que o terreno dele é algo que deu sorte, já estava lá, fácil. A Bíblia diz que ele cavou, abriu profunda vala. Me lembro de uma ocasião, há uns 25 anos atrás, pelo menos, né, Kelly e eu compramos uma casa que era desses sistemas habitacionais, conjuntos habitacionais, que eram casas pequenas, e a gente conseguiu comprar aquela casa, era tudo que estava no nosso poder, depois de alguns anos, economizando, juntando. Mas eu lembro que quando levei um arquiteto da igreja, que era um amigo próximo, né, comentei com ele, ele falou, deixa eu dar uma olhada, a gente pode te dar sugestão para dar um tapa, deixar ela boa. Poxa, eu estava imaginando que era de pintura, decoração. Ele chega, ele dá uma olhada, falou, pastor, vamos transformar isso num sobrado? Falei, eu mal podia pagar isso aqui. Ele falou, pastor, dá para fazer uma reforma boa, esse negócio não vai ser tão caro como se o senhor fosse, né, construir, a gente aproveita essa estrutura, né? Mas eu lembro que quando ele começa a detalhar o processo, eu descobri que não ia ser tão simples quanto achava. Ele falou, olha, uma coisa é ter fundação para uma casa como essa, se a gente for botar lá de andar de cima e caprichar no telhado, nós vamos ter que melhorar toda a fundação. E eu falei, e quanto a gente gasta fundação? Ele falou, depende de onde está a rocha. O quanto nós vamos ter que cavar. Ele falou, agora já temos que fazer um estudo de caso aqui. Eu falei, então antes de eu decidir fazer, vamos obedecer o que Jesus falou para descobrir quanto custa antes. Vamos fazer o estudo de caso aqui primeiro, né? E eu lembro a festa que ele fez, porque ele falou assim, pastor, nós cavamos 1 metro e já deu na rocha. Né? Não vai ser custoso, não vai ser trabalhoso, dá para a gente fazer a coisa nesse termo. Agora, poderia ter cavado muito mais. Então, hoje em dia, a gente tem essa facilidade de conseguir saber antes de fazer a construção quando vai. Né? Na antiguidade, a pessoa tinha só aquele local para construir, vai cavar até achar. Então, eu não sei o quão profunda era a vala, porque a Bíblia não menciona isso. Mas a Bíblia mostra que ele cavou. Abriu profunda vala. Ou seja, você vai ver um alto nível de dedicação, enquanto o outro vai aqui na areia, no solo, do jeito que está. E a casa não caiu porque foi construída na areia. Ela caiu porque quando caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, aí sim era necessário o fundamento. No dia a dia, a maioria das casas não vão sofrer ameaça ou perigo. Mas é quando vem a adversidade, que aquilo que nós não fizemos direito será exposto. Infelizmente, que normalmente nessa hora, quando é exposta a nossa negligência, a nossa insensatez, não há muito mais que possa ser feito. Então, depois de destacar essas similaridades e distinções, vamos olhar para aquele que constrói uma casa que dura. Eu creio que não é coincidência, nos dois ensinos, o registro de Mateus e o de Lucas, o que ouve e pratica, o que constrói algo para durar está em primeiro lugar, porque, evidentemente, é isso que o Senhor espera de nós. Né? E acredito que Ele tenta nos encorajar primeiro com aquilo que funciona, antes de depois deixar a advertência do que poderia não dar certo ou não funcionar. Então, em outro momento, em outro ensino, Jesus comparou a vida cristã a uma construção que exige tanto sabedoria quanto planejamento. Em Lucas, no capítulo 14, ele está falando a respeito do que significa ser um discípulo dele e que eles deveriam entender e botar na ponta do lápis qual era o custo de ser discípulo. Então ele diz no verso 28 até o 30, pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Jesus deixa claro que toda a construção deveria começar pelo alicerce. Mas a questão é, depois dos alicerces, vai ter condição de edificar a torre toda? Vai completar a obra que começou? Então, uma boa forma de garantir que isso aconteça, ele tem um orçamento, um planejamento. Qual será o custo?
Eu tenho condição de ir até o fim? Basicamente, Jesus está dizendo, se não tem condição de ir até o fim, é melhor não começar. Depois ele fala de um rei que faz sem guerra contra outro rei. Apesar dele usar um exemplo da guerra agora em vez da construção, tanto um quanto o outro são empreendimentos financeiros. Ele diz, e se esse rei não tiver orçamento para a guerra, é melhor enviar embaixadores e pedir uma condição de paz. Traduzindo, Jesus está dizendo, ninguém se lança a nenhum empreendimento sem primeiro calcular o custo. Então ele está dizendo, você quer ser meu discípulo? Calcula o quanto isso vai te custar. Ou seja, muitas vezes a gente, naquele afã de levar as pessoas à decisão por Jesus, a gente apela, literalmente apela, não é só fazer o apelo, né? A gente faz todo tipo de promessa. Sua vida vai ser maravilhosa a partir de hoje. Tem muitos de nós que depois convertemos, a gente fica com a sensação de mentiram para a gente. Né? Porque assim, eu não sei você, eu já vi gente pregando evangelho e dizendo, você não vai ter mais problema. Eu penso, alguns de nós vão ter mais problema depois de decidir Jesus do que tinha antes, porque antes a gente tinha o problema que todo mundo tem. E depois de ter Jesus, além de ter os problemas que todo mundo tem, nós vamos ter a oposição dos que não têm Jesus e não concordam com a nossa decisão. Nós vamos ter uma oposição do reino espiritual maior do que quando a gente já está preso, né, pelo reino das trevas e não é uma ameaça para ele. Achei interessante, um dia uma pessoa se converteu no nosso antigo prédio, ela chega numa reunião de mulheres pedindo, tem alguém que possa orar por mim, que eu quero entregar a minha vida a Jesus? Mas estava assim, prontinha, chegou lá, né, para ser colhida, e eu lembro que minha esposa falou assim, você está segura do que você quer decidir? Sim. O que é que te tocou para você vir com essa decisão? Ela falou, eu estava ouvindo um programa de rádio aqui, de uma rádio cristã, e o pastor, na verdade, nem citou muito texto bíblico, mas ele deu uma ilustração que abriu os meus olhos. Minha esposa, curiosa, perguntou para ela, qual? Ela falou assim, e disse que tinha um cara andando em cima do muro, e de um lado do muro era o reino de Deus, tinha os anjos. Do outro lado do muro era o reino das trevas e os demônios. E os anjos o tempo todo convidando a pessoa que estava em cima do muro para descer para o lado dele, mas os demônios não estavam nem aí. E chegou uma hora, ele, com o ego ferido, indignado, falou, ei, o outro lado está me querendo, insistindo para vir para o nosso lado. E vocês estão nem aí, não me chamam em nenhum momento, né? Vocês não me querem? E disse que o demônio olhou e falou, não, é que o muro é nosso. Tipo assim, você já está do lado de cá. E essa pessoa, tocada com aquilo, falou, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso descer do muro, né? Basicamente. Agora, nós precisamos compreender que mesmo quando a pessoa entende que ela tem a decisão inicial, a maioria não entende o que vai enfrentar. Para começo de conversa, enquanto nós ainda não saímos do reino das trevas, eles não vão insistir para que você fique, porque já te tem, e não vão lutar enquanto você não tentar sair. A partir do momento que nós tomamos uma decisão contrária, nós estamos, além dispostos às mesmas circunstâncias naturais, de caiu a chuva, transbordaram os rios, soprou o vento. Isso acontece para todo mundo, gente, para o crente e para o não crente. Quando vem a crise econômica, vai pegar todo mundo. Quando tem pandemia, vai pegar todo mundo. Aliás, Jesus disse, né, que o Pai faz sair o sol, cair a chuva sobre justo e injusto. Circunstâncias naturais, as boas e as ruins, virão para todo mundo. Então, probabilidade de problema, nós temos a mesma. Com a diferença de que agora nós estamos num nível de resistência espiritual que eles não tinham antes. Então, Jesus está dizendo, você vai ter que renunciar a muita coisa. Você vai ter que cultivar valores diferentes das pessoas que estão à sua volta. E ele está dizendo, pensa bem quanto é que custa. Então, vida cristã é algo que se planeja. Né? Assim como ninguém deveria entrar num casamento sem pensar seriamente nisso, e deixa eu dar uma palavra que a gente tem bastante solteiro aqui. Quantos solteiros temos aqui que ainda não foram redimidos? Fala assim, vocês ficam com vergonha de erguer a mão. Quantos que ainda não casaram? Estão esperando o cumprimento da promessa, aleluia. Deixa eu dar uma palavra com todo o amor e carinho desse mundo. Meu casamento, depois de Jesus, foi a melhor coisa que me aconteceu. A melhor coisa que me aconteceu na vida. Mas nenhum de nós deveria casar com uma empolgação só no é bonitinha, é bonitinha. Gente, beleza é uma condição que muda, é relativa. Alguns estão mudando para melhor, aleluia, outros com o tempo vão mudar para pior. Né? E a Bíblia fala que, né, a beleza ela pode ser passageira, o tempo é impiedoso com a gente. Mas muitas vezes nós não estamos olhando valores como a beleza do lado de dentro, que são os valores do comprometimento com Deus, valores que vão conservar um relacionamento saudável, agradável. Né? Porque não adianta você ter, né, a garota ou o rapaz mais lindo do mundo em casa e é aquele tipo de gente que Provérbios fala que é como uma goteira, a mulher rixosa, é como goteira, está todo dia ali
para te irritar, para infernizar a sua vida. Agora, nós precisamos pensar não só em questões espirituais, relacionais, né, e entender se isso é para a vida inteira. Depois de Jesus, é a decisão mais importante da sua vida. Eu aprendi cedo que o casamento não deveria ser só uma união de pessoas, mas de propósito. É por isso que a gente bate firme, principalmente aí com os adolescentes, a turma mais nova, dizer, gente, não é hora de pensar em casamento. Vá buscar entender o que Deus tem para a sua vida. Né? Vá buscar ser feliz e realizado nele. Porque se você tem um plano de casar para ser feliz, deixa eu te dar um conselho, não case. Né? Não vai funcionar, isso não funciona para ninguém. Né? A ideia, pastor, o senhor está dizendo que não tem felicidade no casamento? Não, não é isso. Eu quero te dizer que a gente deveria se casar para fazer alguém feliz e não para ser feliz. Ou seja, se você não encontrou realização enquanto solteiro, o que é que você tem para repartir quando casar? Ou você vai ser só uma sanguessuga tentando ser feliz às custas de alguém? Né? Então, nós temos falhado em coisas que são importantes. E eu vejo gente, ele já está fazendo o cursinho, está se preparando para a faculdade, porque ele está pensando em profissionalizar, e não está errado. A gente tem que se antecipar ao futuro, pensar adiante. Mas por que em questões como o casamento nós não estamos fazendo? Por que em questões como a nossa fé, a gente não está planejando isso? O que eu posso fazer para que essa casa nunca caia? E a primeira parte da sabedoria é, tem que ter alicerce, tem que ter fundamento, não dá para ser superficial. Nós temos que construir direito. E quando falamos da vida cristã, né, cavar profunda a vala, em vez de simplesmente construir só na superfície, é algo que a gente pode tratar como inquestionável. Em segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, eu queria que você abrisse lá comigo. 2 de Pedro, capítulo 1. Eu vou ler, em primeiro lugar, o verso 5. Ele tinha dito no verso anterior, o 4, das preciosas e muito grandes promessas que Deus nos deu, para que por elas nós nos tornemos coparticipantes da natureza divina, escapando da corrupção das paixões que há no mundo. Então, assim, a proposta é extraordinária que Deus tem para mim e para você, né? E a gente não só ser perdoado do que já fizemos de errado, mas escapar dessa prisão, das paixões, das concupiscências, dos desejos que existem no mundo, para um lugar de participar da natureza divina. Então ele começa o verso 5 dizendo assim, por causa disso, dessa boa proposta, concentrando todos os seus esforços, se puder, diga comigo, concentrando todos os seus esforços. E diz, acrescentem a fé que vocês têm, ou seja, a fé estava lá, porque a fé é o começo de tudo. A Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé. A fé é o ponto de partida de tudo o que nós vamos construir em Deus. Mas ele está dizendo, não adianta você ter só fé. Ele diz, acrescente a fé, a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, aqui ele está falando de progressividade, farão com que vocês não sejam nem nativos, nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo o sol que está perto, se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior. Diga comigo, empenho cada vez maior. Ele diz, confirmar a vocação e eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Pois dessa maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você quer ter a certeza de que não vai tropeçar? Né? Você precisa acrescentar determinadas virtudes, tem que garantir que elas sejam progressivas, mas no verso 5, ele diz que nós temos que concentrar todos os esforços. Depois que o cara já usou todo o esforço que tinha, ele diz agora com empenho cada vez maior. Espera aí, eu já coloquei todos os meus esforços. Ele diz, agora arranca de onde não tem. E continue dando o melhor de você. Ou seja, a maneira como eu e você vamos construir a nossa relação com Deus e a vida cristã, elas vão requerer de nós dedicação e diligência. Né? Então, quando falamos daquilo que é necessário, vai desde a sabedoria, que envolve o planejamento, até um nível de dedicação e entrega. Então, assim, honestamente,
Quando eu vejo uma pessoa que ela faz questão de ser medíocre. Medíocre é uma palavra que ela se tornou mais negativa do que realmente é. Medíocre é aquele que está na média. E tem gente que não faz questão nenhuma de ter nenhuma excelência, nenhuma dedicação na sua vida cristã. Agora, quando a Bíblia fala de gente que viveu experiências profundas com Deus, nunca são os medíocres. É aquela turma como Daniel, que os caras podem proibir de orar, ameaçar matar, jogar na cova dos leões, ele diz, eu sigo orando e tendo vida com Deus. É gente como os amigos Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que o rei diz, curva diante da estátua, e diz, não curvamos, se não curvar vai morrer, então mata. Porque toda a nossa relação com Deus está fundamentada em questões que são inegociáveis. A gente não está buscando o nosso próprio interesse. Você não vai achar nem na Bíblia, nem na história, gente que viveu nada extraordinário com Deus, vivendo o nível mediano. E assim, alguns de nós estamos empurrando a vida cristã meio que com a barriga, como fosse uma coisa assim, se der para levar de boa, legal, se não der, paciência. Aliás, essa ideia de beleza e paciência, outro dia um falou, pastor, tem duas palavras que regem o casamento, e eu já entendi isso. Falei, qual? Ele falou, beleza e paciência. Eu falei, você pode explicar? Ele falou, se der certo, beleza, se não der, paciência. Eu falei, essas duas palavras não vão reger seu casamento, vão reger a falência do seu casamento. Né? E alguns estão nesse modo em Deus. Se der certo, beleza. Se não der, paciência. A verdade é que você pode escrever a sua história, uma história diferente. Baseada no quê? Sabedoria, que vai te levar a um lugar de profundidade. Dedicação, que vai permitir que você faça tudo com excelência. A Bíblia diz, fazendo isso, nunca, jamais tropeçarão. Tem como garantir que a casa não vai cair. Terceiro e último lugar, vamos falar da negligência e insensatez do que construiu a casa que caiu, que é justamente o que eu e você não queremos fazer. Em primeiro lugar, quando ele decide edificar sobre a areia, em vez de encontrar a rocha, ele está mostrando dois tipos de entendimento. Em primeiro lugar, ele está sendo imediatista. Não estou vendo sinal de chuva, não costuma chover nesse lugar. Aliás, a incidência de chuva que eles tinham naquela região onde Jesus está, ela não chega perto do que nós temos aqui. Né? Eu lembro da primeira vez que nós fomos gravar em Israel, e lembro que estávamos no Val de Jaboque, que já é território da Jordânia, e a gente foi começar as nossas gravações e choveu. E eu só tinha aquele dia para gravar lá. É lógico que eu e a equipe, a gente estava com aquela cara de triste, buscando abrigo da chuva, e o guia que estava com a gente falou, por favor, eu preciso que vocês se unam comigo e façam festa. Faz 8 meses que não chove aqui. Isso para nós é uma benção. Então, se vocês tiverem que adaptar qualquer coisa, no final nós gravamos debaixo de um viaduto para tentar pegar, né, o resto do cenário, improvisamos, mas tentamos fazer aquilo com alegria, porque não chove o tempo todo ou toda hora. As chuvas, às vezes, não parecem ser tão intensas e abundantes como as que nós conhecemos. Você cada vez pensa assim, não costuma chover toda hora. Então, ele não está pensando no que vem à frente, né? Que nem aquele tipo de gente que sem coragem de fazer o seguro do carro e diz, não, mas eu não tenho plano de bater. Eu falo, ninguém tem. Seguro é o tipo de coisa que você faz para não precisar usar. Um bom alicerce contra um vento forte, contra uma grande tempestade, é o tipo de coisa que você não quer usar, mas se precisar tem que estar lá. Isso é parte de uma sabedoria. Segundo, além dele ser imediatista e não antever, né, não prever um mal que é possível se perceber. Né? Aliás, eu falo para as pessoas, até sobre planejamento financeiro. Vocês estão começando na vida, gente, trabalhe sempre com fundo de reserva. Não gaste tudo que você ganhe. Porque se tem uma coisa certa na vida, previsível, é o que nós chamamos de imprevisto. A gente só chama imprevisto de imprevisto porque a gente não sabe nem quando, nem o quê. Mas que vai ter um imprevisto é a coisa mais previsível. A gente só não sabe o quê, por isso ele continua sendo chamado de imprevisto. Né? Mas as pessoas não se preparam. Né? Então, assim, se os anos das vacas magras chegar, para quem aproveitou os anos das vacas gordas, e aproveitar não é comer ou gastar tudo, é você ter recursos, você não garante apenas sobrevivência. Né? É a hora que quem tem faz mais dinheiro, né, do que normalmente se faria numa outra circunstância. E quem não tem, perde mais dinheiro do que se perderia em qualquer outra circunstância. Né? Então, são questões que, desde as questões naturais e até o plano espiritual, não são tão difíceis de entender. A gente pode antever problema.
né? E se tem uma coisa certa, é que em algum momento vai cair a chuva, vão transbordar os rios, vão soprar os ventos, a gente só não sabe quando. Mas que é certo que isso vai acontecer, vai. Jesus fez uma promessa, ele não mente. João 16:33, no mundo tereis aflições. É uma promessa, gente. Nunca vi um crente acordar de manhã e dizer, reivindico o cumprimento da minha cota de aflições hoje, porque o Senhor prometeu, tua palavra é verdade, tomo posse. Mas é uma promessa. Não está nas que a gente costuma reivindicar. Mas o apóstolo Paulo diz, tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim, por meio dele, né, é o amém. Ou seja, está de pé, Deus não voltou atrás. Agora, eu e você precisamos nos preparar para os problemas que foram anunciados de antemão. Na parábola do semeador, como eu disse, Jesus fala de duas sementes, que elas até frutificam inicialmente, mas depois são abortadas. Agora, uma delas tem um problema muito parecido com esse construtor insensato. Jesus diz em Mateus 13:20, o que foi semeado em solo rochoso, não tem muita areia, muita terra, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. A raiz não consegue penetrar, tem pouca terra, bate logo na rocha, então em vez de afundar, ela vai crescendo na superfície. E porque é superficial, está na superfície, o texto mostra que ao sair o sol, ela secou. Como que Jesus interpretou o sol? Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Ou seja, qualquer pessoa que tentar viver a vida cristã de forma superficial, está fadada em algum momento a secar, a definhar e a morrer. Não existe forma de você acreditar que dá para ser superficial e que você vai sobreviver. A casa daquele camarada caiu porque, em vez de abrir e aprofundar a vala como o outro, eles vão construir na superfície. Quem é superficial está construindo com prazo de validade. É só uma questão de tempo. Vai ter problema, né? E aquilo não vai durar. Ou seja, o que eu e você deveríamos entender é que não é espaço para o crente meia boca. Ou pelo menos ele não tem prazo de validade longo. Né? Em algum lugar, em algum momento, ele vai sucumbir à falta de profundidade. Então, assim, a gente tem que entrar nesse negócio e entrar com tudo. Né? É realmente ter um posicionamento como primeiro dizer, eu vou cavar. Né? É esforço, gente, é dedicação. Eu vou abrir profunda a vala. Vou cavar até quando? Até achar a rocha. Né? Não existe esse até quando. Ah, hoje estou com vontade, eu cavo, amanhã eu não estou. Né? Cavei mais do que a maioria. Não, ou você cava para fazer sentido de achar alicerce e não ser superficial, né? Ou não faz muita diferença cavar um pouco e construir ainda na terra sem ter encontrado o fundamento. E esse negligente, ele conseguiu, com essa sua insensatez, com a sua negligência, construir algo que não ia durar. A casa de um talvez não fosse diferente da do outro. Quando você olhar essa aparência, enquanto está tudo bem e tempo bom, a gente não costuma ver muita diferença entre um crente e outro. Mas na hora da adversidade, a gente começa a descobrir quem é quem. Né? Quem é crente de verdade, quem não é. Quem é maduro, quem não é. Aliás, Paulo diz aos Coríntios, até importa que haja entre vocês facções, para que os aprovados se manifestem. É na hora da contenda, é na hora da intriga, é na hora do problema, que você começa a ver quem foi trabalhado por Deus, quem não. Né? E as circunstâncias elas vão revelar muito de nós, ou daquilo que falta em nós. Né? Então, quem não quer ter o trabalho de firmar bons alicerces, ele está se arriscando. E a pergunta não é se vai ter problema, e se a casa vai cair. A pergunta é quando. Porque é só uma questão de tempo. Quando cair a chuva, a ponto de transbordar os rios, soprarem os ventos, e não houver alicerce, aquela casa não vai suportar. A Bíblia fala em pelo menos 2 textos do livro de Hebreus, que foi uma epístola escrita num momento de muita dificuldade, onde muita gente estava sucumbindo ao desânimo, da perseguição, das pressões, das aflições. Né? E a Bíblia nos mostra que a negligência, ela pode comprometer algumas coisas. Em primeiro lugar, nossa firmeza. Segundo lugar, né, ela também tem o poder de nos privar de herdar a promessa. Então eu quero ler Hebreus capítulo 2, de 1 a 3 com vocês. O texto diz assim, por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza. Diga comigo, mais firmeza. O texto diz, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos.
Ou seja, a Bíblia está dizendo, por mais que você já tenha sido orientado, se agarra a isso, para não desviar. Ou seja, você tem que construir essa diminuição da probabilidade de fracasso. 2, porque se a palavra falada por meio de anjo, está falando da lei de Moisés, se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Né? Então a Bíblia está dizendo, olha, é diferente daquele povo que sai do Egito, que vive toda uma simbologia da nossa redenção, e não levaram Deus a sério e foram julgados. Imagine nós, a quem foi anunciada tão grande salvação. Se tivermos a negligência dele, nós vamos comprometer a firmeza a verdade, e por falta de firmeza a casa vai cair. Em Hebreus, no capítulo 6, o autor volta a abordar o mesmo assunto. E eu queria ler com vocês alguns versículos de Hebreus 6. Nós vamos começar no verso 9. Ele diz assim no verso 9, quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos dessa maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Outras traduções diz, de vós, amados, esperamos coisas melhores que acompanham a salvação. O que é essa expectativa? Esperamos coisas melhores. Você pega lá do verso 4 até o 8, ele está falando de gente que teve uma experiência com Cristo, firme, inquestionável, né, séria, legítima, mas tropeçaram. Não só tropeçaram. No verso 6 ele vai falar que tropeçaram a ponto de não mais poderem ser restaurados, renovados para arrependimento. Mas ele está escrevendo para os que estão de pé. Ele menciona os que caíram, mas está escrevendo para os que estão de pé. Então ele está dizendo, de vocês que estão de pé, nós esperamos coisas melhores do que aquelas que estavam na vida deles. Se ele fala de renovar para arrependimento, é porque eles tiveram arrependimento. Mas se você ler o texto, lá no verso 4, além do arrependimento, ele vai dizer que eles foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro. São todas questões essenciais à fé. Mas quando ele diz, vocês esperamos coisas melhores, está dizendo, são essenciais, mas não são suficientes. Vocês precisam ir além. Não é apenas garantir que entraram, não é apenas garantir que vocês começaram, é vocês seguirem crescendo, amadurecendo, se aprofundando em Deus, para que vocês não vivam aquilo que eles viveram. Então, a negligência, ela vai nos sabotar, mas a diligência não vai fazer a gente ter sucesso porque houve esforço. Eu e você, de nós mesmos, não vamos muito longe. O próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Eu não estou falando de eu e você construirmos sozinhos. Mas seria muito inocência da nossa parte achar que Jesus é que vai construir sozinho, a gente não vai nada. Eu vejo um monte de gente falando, não, tudo é Deus, não é o seu esforço. Aí isso me faz pensar que Deus não está fazendo um trabalho direito na vida de muitos. Ou que você olha e fala, um cristianismo sem vergonha desse tudo é Deus, então o culpado é Deus. Né? O que nós precisamos entender é que Deus nunca vai falhar. E se nós fizermos a nossa parte e cooperarmos com Ele, a coisa vai dar certo. Então, quando eu falo da nossa dedicação, nunca exclui Deus. Mas você tentar jogar nas costas de Deus, excluindo a sua parte, você não vai muito longe e certamente a casa vai cair. Então, o meu apelo para o seu coração hoje é que você possa parar, e não importa o tempo que você tem de caminhada, talvez está fresquinho, novinho na fé, acabou de se converter faz pouco tempo, dias, semanas, meses, né? Agora, nós temos gente aqui que tem muitos anos de caminhada. Não importa o tempo que você caminhou, e eu queria que você pudesse rever como você está edificando. Porque Paulo deixou claro, o fundamento já foi colocado, é Jesus. Ninguém pode mudar isso. Mas cada um veja como edifica sobre ele. Né? Que casa é essa que você está construindo sob a sua experiência com Jesus? Ah, pastor, mas o construiu sobre a rocha tem fundamento que não é isso, então um tem Jesus, outro não. Jesus está falando de pessoas que ouvem as suas palavras. Quando ele vai falar agora de fundamento, ele não está necessariamente dizendo que faltou ele na vida da pessoa. Ele está dizendo que uma casa precisa de todas as suas etapas. Né? E nós precisamos construir fundação. Eu lembro de ter acompanhado, olhando de longe, a construção de alguns prédios. Você pensava, esse povo trabalha, o tempo passa, entra e sai caminhão, betoneira, eles armam ferro,
E esse tal do prédio nunca aparece. Porque quanto maior é o prédio que vai ser construído, mais profundos, mais largos, estruturados precisam ser os alicerces. E quem quer crescer em Deus, e quem quer construir mais andares, né, e realmente construir algo significativo, tem que investir muito no alicerce. Isso já significa que eu e você vamos ter que ser pacientes. Né? Coisa que a adolescência e início da juventude a gente não tem, tudo é para ontem. Eu sei muito bem o que eu estou falando. Deus precisou me parar muitas vezes, né? Porque eu ficava assim, desesperado, precisamos fazer acontecer, tem que chegar lá. Agora, se eu e você não tivermos a paciência de investir no alicerce, nós estamos construindo algo que não dura. Né? Então, não é inteligente pular a parte do alicerce e nem tampouco fazer com pressa ou de qualquer forma. Mas mesmo que você já tenha passado essa fase, a pergunta depois é como nós estamos edificando? Né? Qual o nível de resiliência ou de resistência você está desenvolvendo? A gente não sabe o tipo de tempestade que vem. Mas você chegasse a um ponto, como muitos cristãos têm vivido, principalmente no Oriente, de se não negar Jesus, morre, você continuaria firme na fé? Alguns de nós, por ameaça nenhuma, só em troca de prazer, já estamos cedendo. Ah, pastor, mas não creio que nós vamos ter perseguição. Eu espero também que a gente não viva o que eles estão vivendo do lado de lá. A pergunta não é se você crê ou não crê. É qual o nível de compromisso que você tem com Jesus e com a sua fé. Essas coisas têm que ser avaliadas. Qual o nível de resiliência que nós estamos desenvolvendo? Nós vamos suportar pressão dos outros, zombaria, porque Jesus disse que isso tudo aconteceria. Agora, além da vida cristã como um todo, eu acho que vocês que ou estão para entrar no casamento, ou entraram há pouco tempo, a maioria não tem os 30 anos de casado que eu estou para completar, né? Algumas coisas que a gente tem que se questionar. Como é que nós estamos edificando nossas casas? Porque tem questões, gente, que não adianta você espiritualizar. Eu acho que alguém que não ora pela sua casa já começou perdendo. Mas tem gente que só ora e é negligente nas outras coisas. E o seu casamento não sobrevive só de oração. Em 1 Coríntios 7,5, Paulo está dando uma instrução aos casados, ele fala da intimidade entre marido e mulher, diz, não se neguem um ao outro. E diz, a única justificativa para vocês não terem avivamento nessa área, ele fala, são momentos específicos, quando os dois, de comum acordo, por um pequeno período de tempo, resolvem se dedicar à oração. E diz, depois se juntem de novo. Ele diz assim, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Quando era garoto, me disseram, quer manter o diabo longe, ore. Nessa área do casamento, se os dois só orar, o diabo não fica longe, ele entra. Então, assim, você tem que olhar o todo e questionar, como eu estou construindo? A gente tem alicerce em Deus, tem compromisso em Deus, nossa família está fundamentada nos valores, né, da palavra, sim, mas estamos trabalhando de maneira que essa coisa permaneça boa e agradável para durar por anos. Ou você está construindo algo que está fadado a desmoronar? Né? Quando a gente fala dos negócios, né, nós não estamos falando só de sustento familiar. Hoje existem formas de inseridos na sociedade, eu e você cumprimos o propósito. Né? Não precisamos ser gananciosos nem avarentos, mas se prosperamos e ganhamos recursos, podemos abençoar pessoas à volta, podemos impulsionar o reino. Mas até quando a gente fala disso, minha pergunta para alguns é, você está pensando a longo prazo? Porque você já começou a mentir para ganhar dinheiro. Se começou a negociar valores e princípios, você já está sem fundamento. É só uma questão de tempo. Vai faltar o favor de Deus aí. E você não tem estrutura para suportar o que vem depois. Então a gente tem que ter uma mentalidade, seja na fé, seja a família, seja as outras coisas que fazemos, de construir olhando a longo prazo. É aí que o pecado é a grande sabotagem. Ele é gratificação imediata, instantânea. Mas se a pessoa for consequente, se ela medir as consequências, ela vai dizer, não é inteligente, não vale a pena. Né? Agora, quando eu e você olhamos para a vida cristã e entendemos isso, vai fazer diferença. Né? Vai fazer toda a diferença. Havia um temor muito grande no meu coração antes de gerar filhos. E lógico que todo casal, que é a alegria da multiplicação, os bebês em casa, vê-los crescer, né? Kelly e eu podemos dizer que nossas grandes alegrias foram nossos filhos. Né? Hoje eles nos deram outras alegrias que não concorrem, complementam, que são os netos. Né? Os netos são a sobremesa da vida. Para quem já chegou lá, é algo especial.
Mas honestamente, havia um temor. E eu orava e chorava diante de Deus, desde solteiro, depois casado, antes de ter os filhos, quando era recém-nascido. Deus, eu não quero gerar filho para o pecado, eu não quero gerar filhos para o diabo, para o inferno. Eu quero gerar filhos que te amem, que te temem, que temam o Senhor. Nós vamos precisar de discernimento para encaminhá-los a cumprir o propósito. Nós vamos ter que ter entendimento. Nós temos que planejar a chegada deles. Tem que ser, né, algo alinhado com o Senhor. A gente precisa estar preparado e conseguir entender para onde nós vamos levá-los. Eu não consigo encontrar pessoas que se preocuparam com a sua fé, com a sua casa, olhando adiante, e que, buscando a graça e o favor de Deus, não acabaram fazendo um bom trabalho. Normalmente, quem não fez? Não é alguém que acordou uma manhã resmungando, hoje é dia de maldade, o que é que eu posso fazer para sabotar meu relacionamento com Deus, para arrebentar minha família? Não começou com planejamento. Mas não houve aquelas medidas de precaução que deveriam ser tomadas. E lá na frente você vai ter gente arrependida, lamentando, dizendo, não é o que eu queria, mas que, infelizmente, escolheu um caminho errado. Né? Eu posso te dizer, depois de muito tempo, de ter olhado para muito amigo, de ter olhado para muita ovelha, para muito discípulo, né? As pessoas, ao longo do caminho, estão determinando a durabilidade do que constrói. Não é Deus que está fazendo isso, somos nós. E o meu apelo a você é que você enxergue, além desse ano, além dessa fase, além dessa estação, e pense uma vida inteira, e que você possa terminar bem. Quando o povo ia entrar na Terra Prometida, Deus fez o milagre de abrir o Jordão. Se alguém quisesse desistir e voltar, não ia ter milagre, ia ter que voltar nadando. Porque tem coisas que Deus vai abrir diante de nós e diz, anda para frente e não pense em retornar. Né? E aí você precisa de um planejamento de uma vida inteira. A vida cristã não é como uma corrida dos 100 metros rasos. Ela está mais para uma maratona ou ultramaratona. E nós vamos ter que ter fôlego, força, determinação. Mas há uma recompensa indizível para todos aqueles que vão terminar e vão terminar bem. Eu quero abençoar, não só profetizando, declarando sobre sua vida, né, vai terminar bem porque alguém disse, mas tentando dar ferramentas que te ajude a chegar lá. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Gente, abra sua Bíblia, por favor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 11. Eu vou ler a maior parte dos textos na Nova Almeida atualizada. O texto sagrado diz assim, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois nesse particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Deus, suplicamos graça, favor do Senhor, a liderança do Teu Espírito na exposição, na aplicação da Tua Palavra, e oramos, ó Deus, por mais do que informação. Oramos por compreensão, entendimento espiritual, oramos pelo Teu toque, oramos por um ambiente onde a Tua Palavra prevaleça. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, o tema da minha mensagem hoje é o poder interior. Eu quero começar destacando, em primeiro lugar, eu sempre achei fantástico a narrativa bíblica da experiência de Moisés, que se depois você quiser ver com detalhes, está registrada no final do capítulo 34 de Êxodo. A Bíblia diz que quando Moisés desce do Monte Sinai pela segunda vez, depois do segundo período de 40 dias na presença do Senhor em jejum, a Bíblia diz que Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia. Eu fico imaginando o impacto que foi para as pessoas que viram isso. A Bíblia mostra que a primeira reação dos filhos de Israel foi ficar temerosos, né? Deve ter sido uma cena e tanto. Eu tive uma experiência em janeiro de 1992 em Angra dos Reis, e eu vou carregar essa lembrança, essa boa memória para o resto da vida.
Estávamos durante um período de 10 dias servindo algumas igrejas lá em Angra, que na minha opinião é um dos pedaços mais belos de toda a costa brasileira, que é imensa. No entanto, aquele grupo de igrejas que nós estávamos servindo na época, eles por alguma razão acreditavam que Deus fez a praia só para o ímpio e que o crente não podia desfrutar. Né? Eles realmente, eu brinco que era daquele grupo do Talibã, bem rígido, né? E acreditavam que para a praia era inclusive pecado. E apesar de não concordar com eles, nós estávamos lá para servir aqueles irmãos. Eu tenho aprendido algo desde o início da minha caminhada com Deus, que andar em amor significa muitas vezes, mesmo quando você não concorde, você respeitar, evitar, né, simplesmente ferir a consciência, a crença de alguns. E nós decidimos, então, enquanto estamos aqui, para não virar mau testemunho, nós não vamos na praia. A gente pensa na provação. Quem conhece Angra dos Reis sabe o que eu estou falando. 10 dias em Angra sem poder pisar na praia. Mas na última noite, antes de irmos embora, era uma noite livre, não tinha mais culto, a gente já estava preparando para levantar acampamento, tirar o time de campo. E eu lembro que eu sugeri aos irmãos, né, que tinham ido conosco junto e também alguns de lá, falei, olha, a gente podia, a última noite, pelo menos ir para a praia e orar. Já que a gente não pode ir de dia com o sol nadar, vamos pelo menos à noite fazer ter um momento de oração. E nós fomos para uma daquelas muitas praias lindas que temos lá. Era uma noite, o tempo estava um pouco fechado, não tinha lua, estrela, não tinha iluminação natural perto, então estava tudo muito escuro. E a gente estava ali orando na praia. Eu lembro que em algum momento falei para eles, olha, não sei vocês, mas eu estou com muito calor. Eu falei, eu vou orar dentro d'água, que é diferente de nadar. Então eu fui orar dentro d'água. Fui até mais ou menos a altura da cintura, né? Quem conhece Angra sabe que é um piscinão, uma baía, um mar sem onda, né? Então aquela água tranquila, uma areia branca fininha, sem buraco. Então mesmo estando tudo muito escuro, eu inclusive consultei com um irmão ali que era um morador local, falei, é tranquilo entrar aqui? Ele falou, é. Eu fui até mais ou menos a altura da cintura e estava ali orando, mas tinha muita unção, gente. Eu não aguentei cair no poder de Deus. Comecei a boiar naquela água. Enquanto estava ali buscando ao Senhor, os outros irmãos se sentiram atraídos para aquela oração, naquele novo ambiente. Dos 5 que nós estávamos, só um ficou do lado de fora. Os outros 3 me acompanharam e nós 4 estamos orando. A gente fez quase que um círculo ali, estamos orando. E de repente um deles, pastor Luiz Gomes, que esteve pregando aqui no Sobrenatural, que atualmente está servindo, né, a Deus lá no Canadá. Luizinho, como nós chamávamos, olha para mim e diz assim, o que está acontecendo com a sua perna? Eu falei, por quê? Ele falou, olha você. E quando eu olhei, minhas 2 pernas pareciam acesas, como fossem 2 lanternas. Eu levei um susto. Eu lembro que eu enfiei a mão dentro d'água para tocar minha perna, para ver se estava tudo bem. E quando eu coloquei a mão dentro d'água para tocar, parecia efeito especial de filme, saía faísca para todo lado. Eu achei aquele negócio muito impressionante. Quando eu olho para eles, tipo assim, vocês estão vendo isso? Agora, as pernas de todos eles também estão acesas. Falei, a de vocês também está acesa. E todo mundo via as pernas de todo mundo acesas. Eu não sou desse de empolgar, sair dando glória a Deus de cara. Eu lembro que eu perguntei para o irmão que tinha ficado do lado de fora, você está vendo alguma coisa diferente? Ele falou, olha, daqui a impressão que eu tenho é que as pernas de vocês estão acesas. Um dos camaradas estava conosco ali, além de um morador local, era também um pescador. Eu perguntei para ele, alguma vez na vida você já viu isso? Ele falou, nunca. Né? Porque minha primeira reação foi questionar, estamos vivendo algum fenômeno natural? Mas de repente, enquanto nós estávamos orando, Deus acendeu um fogo dentro d'água. Eu lembro que, curioso, eu botei a mão nele, tirei, quando saía da água ele virava um fogo líquido, escorria. Gente, foi um negócio fantástico. Um dos camaradas que tinha ido conosco era um novo convertido, recém-saído de um mundo das drogas, no qual ele viveu assim, de forma intensa. Tanto que no caminho, ele estava me compartilhando o testemunho. Eu tinha feito até algumas perguntas do que ele fez, do que não fez, do que usou, do que não usou. E eu só lembro, quando ele viu aquele fogo acender, ele passou o resto da noite gritando, Jesus, isso é melhor que chá de cogumelo. E nós tivemos uma experiência assim, única, inesquecível. Gente, por que eu estou tentando contar isso? Eu achava o máximo que aconteceu com Moisés. A nossa não tem nem comparação. Por quê? A gente brilhou um pouquinho de noite, com tudo escuro. Moisés brilhou de dia, num lugar que o sol é profissional, não amador. Né? A Bíblia fala que ele desce do monte, ele não desceria do monte de noite. O povo está lá, esperando Moisés encontrar, e eles veem um rosto naquele sol. Eu já tive, né, lá no Sinai, aliás, eu brinco que dá para entender por que Moisés ficou 40 dias no monte, porque depois que você sobe aquilo para descer, dá um desânimo que você não tem noção.
E ele não teria descido. Hoje em dia a gente tem caminhos facilitados para os turistas e mesmo assim a turma sobe de noite com iluminação artificial, mas desce logo no início do amanhecer, né, porque é perigoso descer à noite. Então ele desce de dia, o povo ainda vê o rosto brilhando, deve ter sido uma experiência única. Isso com certeza deve ter empolgado não só Moisés, como também o povo, que a princípio se assusta, mas depois, né, eles realmente reconhecendo o que Deus estava fazendo, deve ter tido como algo singular, extraordinário. O apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, pega esse exemplo de Moisés. E ele começa a falar que o ministério da lei, o que ele chama de o ministério da morte, vem em glória. E ele diz que o que aconteceu com Moisés é uma demonstração da glória da velha aliança. Aliás, é quando Moisés desce com as tábuas da lei, que ele desce com o rosto brilhando. Mas Paulo disse, o ministério da morte, e a razão pela qual ele chama a lei de o ministério da morte, é porque Paulo, escrevendo aos Romanos, fala que foi a lei que fez com que revivesse a força da natureza pecaminosa em nós, a nossa incapacidade de viver obediência e, portanto, o estado de morte espiritual. É por isso que ele chama de ministério da morte. Ele diz, se o ministério de morte vem em glória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ou seja, o que nos foi entregue na nova aliança é de uma glória muito maior do que a glória revelada na antiga aliança. Quem está entendendo, diga amém. Agora, o que eu e você precisamos entender, quando a Bíblia está falando de uma glória maior, é muito mais o seu propósito, é muito mais aquilo que ela executa do que necessariamente a sua aparência. Porque a glória que Moisés experimentou era visível, exterior. A glória que está à minha e à sua disposição, ela não é necessariamente visível, porque ela é interior. Como sabemos que ela é interior? A gente leu só até o versículo 11 de 2 Coríntios 3. Mas se você esticar até o versículo 18, que ainda vem dentro do mesmo contexto, Paulo termina dizendo assim, todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, pelo Espírito, pelo Senhor que é o Espírito. Ou seja, ele está dizendo que a operação do Espírito, e o Novo Testamento, né, classifica a nova aliança como o ministério do Espírito, tem um propósito muito claro, nos transformar na imagem do Senhor Jesus. É uma transformação progressiva e a Bíblia usa a expressão de glória em glória. Enquanto de alguma forma nós olhamos para essa glória da antiga aliança, que é inferior à glória da nova, enquanto nós olhamos para ela e a Bíblia fala de uma manifestação visível, aqui a Bíblia está falando de algo que é interior, invisível. Enquanto nós olhamos para a antiga aliança, a glória inferior, e a Bíblia diz que ela era temporária, porque a glória sumia do rosto de Moisés depois de um tempo. Ele precisava voltar na presença de Deus para dar uma recarga, um refil de glória. Mas ela não era permanente. Agora, a Bíblia está dizendo que a glória da nova aliança, que é maior, ela não é temporária, ela é permanente. E acrescente-se a isso um adicional que não pode ficar de fora dessa lista. Ela é progressiva. Porque ele nos transforma de glória em glória, uma glória cada vez maior. Logo, ela também é progressiva. Enquanto estava orando a Deus pelas ênfases desse tempo onde estamos, encorajando vocês a viver o sobrenatural, o Espírito Santo me trouxe muito forte o direcionamento de tratar e trabalhar com vocês hoje o conceito do que eu quero classificar aqui, né, de o poder interior. Por quê? Muitas vezes nós temos uma grande empolgação com as manifestações externas, visíveis. Não tem como dizer que elas não são empolgantes. Falar para você que quando eu me lembro do que aconteceu em janeiro de 92, em Angra dos Reis, eu não fico empolgado, seria mentira, né? Empolgou na época, empolga até hoje, cada vez que me lembro. Todas as manifestações visíveis da glória de Deus, elas são empolgantes. E não tem nada de errado em eu e você nos empolgarmos com elas. O errado é quando nós não entendemos algo que deveria nos empolgar ainda mais. Ou seja, a minha intenção aqui hoje não é diminuir o nível de empolgação das manifestações visíveis, externas, mas é aumentar o seu nível de empolgação com a manifestação da glória ou do poder interior. Esse é o propósito da mensagem. Então vamos juntos considerar algumas coisas. Em primeiro lugar, eu queria destacar que o foco só numa obra exterior da parte de Deus, ele é errado, porque é incompleto. Não significa que Deus não vai agir do lado de fora e que muitas vezes Ele não vai fazer coisas extraordinárias, mas nós não podemos achar que é só isso
a ponto de se empolgar com isso e não com outra forma de Deus agir que não é necessariamente exterior. Vamos imaginar a dificuldade que o Senhor Jesus tem quando Ele vem para cumprir o seu ministério. Qual foi a primeira mensagem pública de Jesus? Nosso Senhor aparece, antes de dizer, mera e simplesmente, arrependei-vos e crede no Evangelho, Ele associa e combina isso a uma outra mensagem. Ele diz, o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. O que significa o tempo está cumprido? O anúncio da vinda do reino de Deus nas profecias do Antigo Testamento estava associado a um timing, a um momento específico. E uma das profecias que mais deixam isso claro está no livro de Daniel. No capítulo 2 nós lemos que o rei Nabucodonosor tem o que não é meramente um sonho, uma revelação divina. Mas ele não consegue entender. Daniel e seus amigos oram, Deus revela não apenas o que ele sonhou, mas a sua interpretação. Daniel se coloca diante do rei Nabucodonosor e diz, você sonhou com uma grande estátua composta de 4 tipos de metais. A cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre era de bronze, mas as pernas eram de ferro. Então ele olha para o rei e diz, a cabeça de ouro é você. O que ele está dizendo? Babilônia foi, isso é história, não é só relato bíblico, foi o primeiro império de proporções mundiais. Nunca antes na história alguém dominou o mundo da sua época. Babilônia foi o primeiro império mundial. Nós sabemos pelo próprio livro de Daniel, que a história confirma, que os medo-persas sucederam a Babilônia no domínio mundial. Então eles foram o segundo império mundial. O livro de Daniel já profetizou que o terceiro império, antes de acontecer, ele já havia profetizado, seria a Grécia. E a história nos mostra que foi a Grécia de Alexandre o Grande, o terceiro império mundial. Cada um daqueles 4 tipos de metais representava um império. Então, quando Daniel diz a cabeça de ouro é você, mas ele diz depois de você virá um reino inferior ao seu, ele está dizendo cada mudança de metal é mudança de império. Na visão, uma pedra era cortada sem auxílio de mãos, ou seja, não era algo humano, era uma intervenção divina. E essa pedra cortada sem auxílio de mãos, ela vinha atingir a estátua, aonde? Nos pés. Em outras palavras, o anúncio era, nos dias do 4º império, a pedra virá. Quando você olha para o Velho Testamento, uma das maiores incidências nas profecias messiânicas sobre a vinda de Jesus está relacionado com a pedra. A pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra de esquina, a pedra angular, e a lista vai longe. Essa pedra cortada sem auxílio de mãos era uma intervenção divina. O Messias viria nos dias do 4º império. Mas não apenas viria nos dias do 4º império. Ele atingiria a estátua, e a estátua inteira, a Bíblia diz, era esmiuçada e levada pelo vento. Qual era o significado da mensagem? Aquela pedra que destrói a estátua, agora ela cresce, torna uma montanha que enche toda a terra. Deus estava dizendo, eu vou colocar fim no reino dos homens e eu vou estabelecer o meu próprio reino na terra. Agora Jesus aparece nos dias do 4º império, o Império Romano, dizendo, o tempo está cumprido. Que tempo? O tempo anunciado pelas Escrituras. E ele diz, o reino de Deus chegou. Todo mundo que vivia aquela expectativa está pensando num reino físico, não necessariamente no reino espiritual. Por quê? Aquela estátua que seria substituída era um reino físico. E eles não conseguiram entender a expressão de um reino espiritual. E o Senhor Jesus teve uma certa dificuldade, vamos dizer assim, para trabalhar esse entendimento e essa compreensão. Alguns dos textos que nos mostram isso, por exemplo, Lucas capítulo 19, verso 11, diz assim, ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Jerusalém era a capital do reino. Vamos imaginar o contexto, trocando lugar com ele, só para vocês entenderem, que Jesus, na versão brasileira, está indo para Brasília. A turma está dizendo, é agora que vai assumir o poder. Jesus olha e percebe que eles estão esperando que o reino vai se manifestar imediatamente. Então ele conta uma parábola. Qual é a parábola? Lá em Lucas 19, ele vai falar sobre a necessidade de que esse rei se ausente por um tempo e que somente na sua segunda vinda é que o reino de fato seja estabelecido. Com isso, Nosso Senhor nos mostrou que o reino físico será estabelecido somente por ocasião da sua segunda, não da primeira vinda. O que é que ele veio fazer na primeira vinda? Em Lucas, no capítulo 17, nos versos 20 e 21, a Bíblia diz assim, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus,
Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Na primeira vinda, Jesus está dizendo: eu ainda não vim estabelecer o reino físico, isso fica para o meu retorno. Nessa primeira vinda, eu vim estabelecer um reino espiritual. Esse reino será interior, vai se manifestar dentro de cada um de vocês. Você acha que isso era uma mensagem fácil de digerir para os discípulos? Não. A palavra de Deus nos mostra, lá em Mateus, no capítulo 20, nos versos 20 e 21, que a mãe de Tiago e João se aproxima de Jesus e ela diz: Senhor, eu tenho um pedido para lhe fazer. O verso 21 diz que Jesus perguntou: o que você quer? E ela respondeu: mande que no seu reino, esses meus 2 filhos se assentem, um à sua direita, outro à sua esquerda. O que ela está dizendo? Quando o Senhor se assentar no trono da sua glória, deixa esses meus 2 piar, ser um ministro da fazenda, o outro ministro do planejamento. Ela está pensando no reino físico, literal. Um dos evangelhos diz que os demais discípulos não gostaram disso. Por que não gostaram disso? Porque eles também queriam assentar à direita ou à esquerda. Todo mundo estava de olho no reino físico, em alguma projeção que teriam com isso. Porque era o nível de entendimento que eles tinham. Você pode observar uma outra dificuldade dos próprios discípulos de Jesus, de entender que foco só naquilo que é exterior é errado, pelo comportamento que eles tinham. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, a partir do verso 51 até o 55, a Bíblia diz que uma aldeia de samaritanos não quis receber Jesus enquanto ele estava de viagem, porque o seu aspecto era de quem decididamente ia a Jerusalém. Os judeus não se davam com os samaritanos, e eles decidem: nós não vamos te acolher aqui. Os discípulos de Jesus ficam indignados, com aquela vontade da carteirada e dizer: você sabe com quem está falando? E a Bíblia diz que Tiago e João, que Jesus apelidou de Boanerges, filhos do trovão, isso não é porque eram dóceis, eram rudes pescadores, provavelmente tempestuosos no jeito de falar e comportar. A Bíblia diz que os 2 viram para Jesus e disseram: o Senhor quer que nós oremos para que desça fogo do céu e os consuma? Provavelmente eles estavam inspirados na história de Elias, segundo Reis capítulo 1. Quando o rei Acabe manda um capitão com 50 soldados prender Elias, ele está no cimo do monte, a Bíblia diz que o capitão chega e fala para ele: homem de Deus, desce, o rei manda você descer. E Elias responde e diz: se eu sou homem de Deus, eu vou te dizer o que desce. Quem desce não sou eu, vai descer fogo do céu, vai consumir você os 50. Pum! Incinerou todo mundo num instante. Vem um segundo capitão com 50, homem de Deus, desce. Se eu sou homem de Deus, vai ver o que é que vai descer, é fogo do céu. De novo, mais 51 incinerados. Vem o terceiro capitão e implora para Elias: não mate o mensageiro, tem nada a ver com a sua treta com Acabe, que a nossa vida seja preciosa aos seus olhos. A Bíblia diz que um anjo falou para Elias: desce, vai com ele. Eu acho que eles inspiraram nisso, porque manifestações externas são empolgantes. Eu dou graças a Deus que a maioria de nós não tem acesso a esse poder de fazer descer fogo do céu, porque a gente não teria capacidade de gerenciar isso direito. A gente sairia incinerando uns aos outros. Mas eles estão empolgados e eles se oferecem para Jesus: o Senhor quer? Tipo, é só o Senhor falar que nós pedimos, como se ele já tivesse alguma experiência nisso. O Senhor vira para eles e os repreende e diz: vocês não sabem de que espírito são. O Filho do Homem não veio para destruir, veio salvar as vidas dos homens. Ele está dizendo: vocês estão focados em manifestações externas. Eu estou focado em transformação interior, em mudança de vida. E sabe, você vai percebendo que mesmo depois que o Senhor morre e ressuscita, eles ainda estão: e agora? O reino físico vem? Atos 1,6, é nesse tempo que restauras o reino a Israel. Tudo bem que antes da sua morte tinha esse negócio do reino dentro, mas e agora? Vai rolar do lado de fora? Ou seja, eles tinham um foco muito intenso naquilo que era externo e um foco muito pequeno, ou quase nenhum, naquilo que era interno. O que me faz fazer a seguinte pergunta: como temos repetido esse mesmo erro hoje, atualmente, como igreja? Porque muitas vezes nós nos empolgamos com tudo aquilo que é externo. E como eu disse no início, a minha intenção não é baixar o nível de empolgação com o que é externo, mas nós precisamos aumentar em relação àquilo que é interno ou interior. Porque muitas vezes quando falamos de dons, quando falamos da unção, quando falamos de experiências com o sobrenatural, existe um elevado nível de empolgação. Mas quando falamos de um processo interior de transformação, a empolgação não é a mesma.
Porque se fosse, nós estaríamos, no mínimo, nos doando a essa busca da mesma forma como a outra. Agora, se entendêssemos que essa glória ou poder interior é ainda maior, então a gente não deveria nem estar buscando só em pé de igualdade, mas talvez deveria haver uma ênfase ainda maior nesse processo de transformação interior. Mas a nossa limitação a forte entendimento tem roubado também a disposição de buscar, pelo menos da forma como nós deveríamos fazer. Em primeiro lugar, eu destaquei que o foco só no exterior é errado. Em segundo lugar, eu quero chamar a sua atenção para uma declaração importantíssima quando falamos em termos de propósito. Em Colossenses, no capítulo 1, no verso 27, a Bíblia diz assim: a estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. A Bíblia diz, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória de um mistério. Mistério é porque aquilo não é facilmente enxergado ou perceptível, né? Está falando de um segredo, de algo que permaneceu oculto. Ele está dizendo Cristo em vocês, do lado de dentro, a esperança da glória. Se eu e você vamos viver a plenitude da glória de Deus, isso só é possível quando entendemos o que significa Cristo em nós. O que significa a expressão Cristo em nós? Vamos deixar que o próprio Paulo, com a sua mesma linguagem, explique isso. Bom, ele já tinha dito em 2 Coríntios 3,18, a respeito desse poder do Espírito Santo agindo em nós com um propósito. Ele diz que o Espírito nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor. O poder interior visa a transformação. E a transformação ela acontece dentro de um padrão. A reprodução da imagem de Jesus em nós. Quando nós entendemos isso, e aliás isso tem que ser entendido como o cerne do Evangelho. Romanos 8, 29 diz, aos que dantes conheceu também os predestinou, a fim de que fossem conformes à imagem de seu Filho Jesus. Quando você olha para Efésios 4,13, a Bíblia fala sobre crescermos até alcançar a estatura do varão perfeito, até que alcancemos a plenitude de Cristo. 1 de João 2,6 diz, se alguém diz estar nele, em Cristo, deve andar como ele andou. 1 de Pedro 1,21 diz que ele nos deixou exemplo, a fim de que sigamos as suas pegadas. E as repetições e a ênfase do Novo Testamento é muito clara. O cerne do Evangelho é que eu e você possamos ser transformados progressivamente na imagem do Senhor Jesus. O Evangelho é muito mais do que o perdão de pecados já cometidos. É transformação. E o modelo de transformação é o próprio Senhor Jesus. A imagem de Cristo deve ser formada em nós. Com isso em mente, eu quero que você possa considerar comigo a declaração de Paulo em Efésios, no capítulo 3. A partir do versículo 14, o apóstolo Paulo fala de um posicionamento de oração. Ele diz, por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Para que ele se põe de joelho? Para orar. Pelo que ele orava. Verso 16, peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, de novo a glória envolvida, e de forma rica, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Ou, como diz as traduções mais clássicas, no homem interior. Há um poder do Espírito Santo, cujo propósito é se manifestar no íntimo de cada um de nós. Qual o propósito desse poder interior? Que não é necessariamente o exterior, que vem operando os sinais, os prodígios, os milagres. Qual o propósito do poder interior? Verso 17 diz, e assim. Outras versões, como a NVI diz, para quê? O que mostra que esse é um indicativo de propósito. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso para que com todos os santos vocês possam compreender qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Diga comigo, cheios de toda a plenitude de Deus. Ou seja, eu e você não vamos experimentar a plenitude de Deus sem o poder interior. A plenitude de Deus não é apenas viver o poder que opera exteriormente. Ele também está incluso, é parte do pacote, mas não o define. Eu e você só vamos viver a inteira plenitude de Deus se entendemos o que significa que Cristo habite em vocês. Aqui não está falando de habitação no sentido de presença,
Porque se o Espírito Santo já está habitando em mim e você, operando no homem interior, é lógico que nós já temos a presença de Cristo. Quando ele está falando que Cristo habite, é que ele seja visto em vocês, que a revelação de Cristo, da transformação de vocês na imagem do Senhor, se torne perceptível. Então nós precisamos entender que o poder interior, que Cristo em nós, é o desenvolvimento da imagem do Senhor Jesus na minha e na sua vida. Quando nós começamos a levar isso em consideração, porque acredito que, como mencionei anteriormente, isso tem a ver com o cerne do Evangelho. Por exemplo, em Gálatas 4,19, Paulo diz: meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. O que significa Cristo ser formado em nós? Que quando eu e você nos convertemos, ele vem estilo menino Jesus na manjedoura, e agora tem que crescer, não de forma literal, mas o desenvolvimento da sua imagem, sim. Cristo precisa ser formado em mim e você, porque transformação é um processo, é de glória em glória, não é ato instantâneo. E é essa transformação da imagem de Jesus em nós que está relacionada com o poder interior. E se eu e você conseguimos entender o peso que isso tem no plano espiritual, talvez a nossa empolgação para buscar aquilo que deveria estar sendo buscado de forma mais intensa mude. Porque, gente, falando sério, nós somos muito mais empolgados para buscar a ação exterior de Deus do que a interior. Vamos considerar o modelo de oração que nosso Senhor nos ensinou e nós apelidamos de Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos deu hoje. Gente, pensa no negócio que o crente ora por provisão, até quem tem. Agora, na mesma oração, o Senhor nos ensinou a dizer: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal do maligno. Esse é o tipo de oração que a maioria não faz. Porque, de alguma forma, nós valorizamos muito mais aquilo que é exterior do que aquilo que é interior. Em Mateus 26, no verso 41, Jesus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ele está falando de um nível de oração. Não é orar depois que está sendo tentado, não é orar depois que você já caiu. Ele está falando de uma vida de oração para que isso nem aconteça. Mas nós não valorizamos isso. Já faz pelo menos 2 décadas que eu entrevisto, questiono, pergunto, indago muito crente. A maioria não ora para não cair em tentação. O que dizer orar todo dia? Porque de alguma forma isso não foi valorizado na nossa doutrina, na nossa cultura. Nós focamos naquilo que é externo. E repito, não estou tentando destituir as ações externas de Deus. Elas são inegáveis na Escritura. O que nós não podemos é empolgar com algo que é apresentado como menor e deixar de nos empolgar com algo que é apresentado como grande propósito de Deus para mim e para você. Quem está entendendo aí, diga amém. Eu tenho dito com frequência que a oração de Jesus no Getsêmani nos ensina algo. Mateus 26, 39, quando Nosso Senhor diz: seja feita não a minha, mas a sua vontade. Ele está nos mostrando algo poderoso a respeito da oração. E eu repito sempre essa frase aqui. Oração não é só o meio através do qual eu e você conseguimos de Deus tudo que a gente quer. Oração também deveria ser o meio através do qual Deus consiga de nós o que Ele quer. Oração deveria ser parte de um ambiente de rendição à sua vontade, onde o governo de Deus vai se estabelecendo no nosso íntimo, onde Ele vai assumindo o controle e eu e você vamos perdendo o controle. Onde a semelhança de João Batista a gente possa dizer: convém que ele cresça e que eu diminua. Agora, com isso em mente, eu quero partir para o nosso terceiro e último tópico. Em primeiro lugar, falei que o foco só no exterior é errado, no mínimo incompleto. Em segundo lugar, que a glória do Novo Testamento é Cristo em nós, a esperança da glória. Mas em terceiro e último lugar, eu quero destacar o que eu vou chamar aqui da grandeza da obra interior do Espírito Santo. Eu quero te ajudar a fazer essa leitura a partir de um texto que está lá em Mateus, no capítulo 11. O versículo 7 diz assim: quando os discípulos de João Batista foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João. Então tudo que ele está falando a partir de agora é a respeito de João Batista. No verso 9, Jesus pergunta: sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Esse é aquele de quem está escrito: eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista. Olha o peso dessa frase, proferida pela boca do nosso Senhor. Não apareceu ninguém maior do que João Batista entre os nascidos de mulher. Um dia alguém brincou, falou: pastor, então a exceção é Adão, que não nasceu de mulher. Aí eu falei: não, o cabeção também não está nessa lista,
porque nós sabemos que ele azarou a nossa vida em vez de nos ajudar. Jesus diz, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. E ele diz, ele segue falando de João Batista, né? Desde os dias de João Batista e agora o reino de Deus sofre violência, os que usam de força se apoderam dele. Verso 13, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Ele está dizendo que existe um ponto de virada em João. E eu e você precisamos levar isso em consideração. Eu durante muito tempo tive dificuldade para entender como é que João Batista foi maior do que Moisés. A Bíblia não fala de uma linha de comunicação que ele tinha com Deus, face a face como homem, fala com seu amigo, e nem tampouco dos sinais, prodígios e milagres operados. Ele não legislou nada, mas era maior do que Moisés. Ele não operou os milagres de Elias, embora tenha vindo no espírito e no poder de Elias. Houve arrependimento, mas não desceu fogo do céu, não teve nada de muito diferente ou visível. Ele não compôs canções de adoração a Deus, nem foi chamado de um homem segundo o coração de Deus como Davi, mas era maior do que Davi. Era maior do que Samuel. E durante muito tempo eu dizia, esse camarada não escreveu nada. Não há registro de um único milagre que ele operou. Ele precede Nosso Senhor, tem um ministério impactante, eu não estou tentando diminuir isso, mas quando compara com os grandes vultos, como ele pode ser maior do que eles? O problema é que durante muito tempo eu pensava em ser maior na perspectiva de realização. O grande diferencial de João Batista está no anúncio do seu nascimento. O anjo anuncia a seu pai Zacarias, ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Ele vai carregar algo interno que os da antiga aliança não tinham. Ninguém no Antigo Testamento nascia de novo. Eles experimentavam o Espírito do Senhor vindo sobre eles. Não era algo permanente. Ele seria o primeiro, já antes do nascimento, carregar uma manifestação interior do Espírito Santo. É por isso que depois de Jesus dizer que João Batista é maior do que todos os outros, ele diz, mas o menor no reino, o mafulamba de nós, é maior do que João Batista. Porque eu e você não só teríamos a obra interior, mas ainda teríamos o novo nascimento. E ele está dizendo, João Batista foi alçado a um patamar maior do que os outros. E nós seríamos alçados a um patamar maior do que João Batista. Gente, ouvindo isso da boca do Senhor Jesus, nós precisamos nos empolgar com o poder interior. Há uma glória maior. E essa glória é o poder de transformação na imagem do Senhor Jesus. O Evangelho tem que se tornar para mim e para você mais do que um meio de obter uma vida terrena melhor. Ele é muito mais do que isso. Ainda que Deus vai intervir em circunstâncias da nossa vida presente, nós estamos trabalhando em função daquilo que é eterno. Aliás, Paulo disse, é só para essa vida que esperamos em Cristo. Nós somos de todos os homens os mais infelizes.